Queridos irmãos, é com grande alegria que eu celebro essa Santa Missa. São José, o grande patrono da Santa Igreja, chefe da Sagrada Família, protetor da família sagrada e também, porque protetor da Santa Igreja, protetor de cada um de nós. Este ano o Papa Francisco decretou como um ano dedicado a São José, a partir de 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021, pedindo a São José a proteção para a Igreja, porque nós estamos comemorando 150 anos em que o Papa Beato Pio IX declarou São José patrono, protetor da Santa Igreja. E isso por um motivo muito simples, fácil de compreender, que São José foi o protetor de Jesus, cuidou dele, acompanhou a sua vida, pegou no colo, ensinou-lhe os primeiros passinhos, defendeu Jesus dos perigos, ensinou para ele a sua profissão de carpinteiro e morreu nos braços de Jesus e de Maria. Assim como São José protegeu a Sagrada Família e, de modo especial, Jesus, acompanhando todo o seu crescimento, assim também São José protege a Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Portanto, é protetor de toda a Igreja e protetor de cada um de nós. Durante esse ano, o Papa pede para que em vários momentos, em vários eventos, se honre São José e se medite sobre a sua vida, procurando colocar em prática. E ele então fez uma exortação chamada Patris Corde, com o coração de pai, em que ele vai expressando os seus pensamentos, suas reflexões a respeito de São José. Eu vou tomar então um pouquinho a respeito dessas reflexões do Papa e procurar passar também para vocês algumas reflexões nossas, aplicando de modo também catequético, porque a gente vê que é importante que haja sempre catequese em todos os momentos que a gente possa fazer na igreja. São José, ele se destaca como Maria pelo fiat. Quando o anjo apareceu a Maria, disse que ela seria a mãe do Salvador, e Maria respondeu com um fiat. Fiat, faça-se. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Foi um voto de obediência que Maria fez a Deus, seguindo as palavras do anjo e ao plano de Deus para a vida dela. E toda a vida de Maria foi sempre uma realização deste sim a Deus, deste faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Podemos, de modo paralelo, dizer a mesma coisa com relação a São José. Estava casado com Maria, não coabitavam. Naquele tempo havia primeiro o casamento, a cerimônia. O casal ficava separado, embora já se considerando casado. Depois de um certo tempo, que às vezes durava um ano, os dois se uniam, iam morar juntos, mas já estavam casados. Havia uma grande festa, o noivo vinha com seus amigos, no caso já o esposo, depois vinha a esposa com suas amigas, os dois se encontravam. A parábola das 10 virgens mostra muito bem como era esse costume, e eles entravam para a festa e ali cantavam, comiam, bebiam vinho, dançavam, havia muita música, era a festa. Nem sempre acontecia, mas em toda a história dos matrimônios sempre houve festas. O fato é que Maria estava casada com Jesus e foi nesse intermédio que o anjo lhe apareceu, dizendo que ela ia ser a mãe do Salvador. E ela concebe. E José, vendo Maria, que Maria tinha concebido, que Maria estava grávida, ele não duvidou de Maria, mas não entendeu o que tinha realmente acontecido. Ele poderia entregar Maria, poderia denunciar Maria por adultério, Maria seria apedrejada, poderia simplesmente repudiá-la e se afastar. E ele, então, preferiu discretamente se afastar. E aí entra a ação de Deus,
de modo mais presente na vida de São José, em que diz: não temas receber Maria por tua esposa. O anjo aparece em sonhos, o primeiro sonho de São José. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E José não tergiversou, José não duvidou, ele foi e recebeu Maria como sua esposa. José se expressa aí como homem obediente à vontade de Deus. Receba Maria, e ele recebe Maria. José é o homem do fiat também, é o homem do sim a Deus. Vemos depois, José tem que ir ao recenseamento por ordem do imperador, e José vai e leva Maria, e lá em Belém nasce Jesus, e José já inscreve Jesus como cidadão do grande império, pelo menos como membro do grande império romano, e ali nasce, e ele cuida de Jesus. Mas depois Herodes quer matar o menino, e José de novo sonha, e no seu sonho vem o anjo e diz: foge para o Egito, porque os inimigos vêm aí para matar a criança. Toma logo o menino e sua mãe e vai. E José também não duvida, e José obedece, e José diz sim a Deus. Pega pela madrugada Maria e Jesus ainda pequenino, e saem às pressas para uma terra estranha, um povo estranho, com uma outra língua, uma outra religião, mas José vai. E o que move a ida de José é a vontade de Deus. Vai! E José vai para o Egito. E fica lá até a morte de Herodes, que demorou um pouco. Depois que Herodes morre, o anjo aparece de novo a José lá no Egito e diz: pode voltar. Toma o menino e sua mãe e volta para a tua terra, porque já morreram aqueles que queriam matar a criança. E José então já tem aí o seu terceiro sonho, volta para a Palestina. E José volta, e José obedece, certamente já tinha tido trabalho por lá, já tinha obtido meios para manter a sua família, mas São José volta, obedece. E pelo caminho, José tem um outro sonho, em que Deus diz através do anjo: não vá para Belém, não vá para Jerusalém, porque lá está reinando Arquelau, que era filho de Herodes, que é pior do que Herodes. E ele então vai para Nazaré, e aí se cumpre a profecia, que Jesus iria ser chamado o Nazareno. Embora nascendo em Belém, ele é chamado o Nazareno, porque é ali que Deus quer que ele cresça, o Nazareno. E José obedece de novo e vai. Então nós vemos aí José sempre obediente. E essa obediência de José faz com que Deus coloque em prática, podemos dizer assim, o seu projeto, o seu plano de amor para nós. Deus realiza esse plano colocando a obediência de Maria, claro, em primeiro lugar, mas também a obediência de José. E José cuida de Jesus durante todo o tempo. Nós vemos, por exemplo, Jesus aos 12 anos vai com José e Maria a Belém, a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Depois Jesus fica lá, José vai com a Maria à procura de Jesus, e Jesus depois volta com eles, e a Bíblia diz lá, São Lucas diz que eles eram submissos, e Jesus era submisso. E todo aquele crescimento de Jesus em sabedoria, em idade e graça diante de Deus, diante dos homens, foi tudo sendo acompanhado por São José. Então veja a grandeza deste homem que diz sim, dizendo sim a Deus, Deus coloca sob os seus cuidados os seus maiores tesouros, Jesus, o seu filho, e Maria, a mãe de seu filho, e por isso mãe de Deus. Coloca sob os seus cuidados o novo Adão, Jesus, e a nova Eva. Não seria exagero dizer
que Deus coloca sob seus cuidados a nova humanidade que se formará ali com Jesus e com Maria. Daí a grandeza de São José, o grande homem. E Deus, quando dá uma missão para alguém, dá também as graças suficientes e necessárias e prepara. José é chamado o justo, e o justo é aquele que tem tal intimidade com Deus que não duvida de Deus, e Deus realiza a sua obra na sua alma de modo tão sobrenatural, que para ele fica quase como se fosse algo natural. Viver nesta dimensão do divino. Assim é o justo no Antigo Testamento, assim é o justo José. E é interessante que nós não vemos José pronunciar nenhuma palavra na Sagrada Escritura. O Espírito Santo não quis colocar nenhuma palavra na boca de José. É claro que ele falava, mas coloque em José a ação da união com Deus, a ação da entrega total à vontade de Deus e a ação de uma obediência constante. E é por causa dessa obediência de José que José cumpre a sua missão. Nós precisamos ser obedientes também, e essa é uma das grandes virtudes que nós precisamos aprender de São José. A obediência é uma virtude. A obediência é uma entrega da nossa vontade à vontade de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos como será depois. Certamente São José não sabia o que aconteceria depois, mas ele diz o sim e cumpre. Assim também a nossa obediência é a entrega da nossa vontade à vontade de Deus. E como é que Deus manifesta a sua vontade? Deus manifesta a sua vontade primeiro pelos mandamentos. Estamos lá, os 10 mandamentos da lei de Deus. A primeira leitura falou do justo Moisés. Aí tem uma comparação com José e depois com Jesus. Mas Moisés, por ser justo, recebe os mandamentos e vê a Deus face a face. Isso ouvimos na primeira leitura. Mas nós conhecemos a vontade de Deus pelos mandamentos. Uma vez chegou um jovem e perguntou para Jesus: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: obedece os mandamentos. Então Deus manifesta a sua vontade pelos mandamentos. Mas Deus manifesta também a sua vontade pelos acontecimentos. Uma vontade diretamente querida por Deus ou permitida por Deus. Por exemplo, o mal, Deus não quer, mas Deus permite para tirar daí um bem maior. O mal pelo qual nós passamos agora, Deus quis diretamente? Não, Deus não quer o mal. Mas Deus permitiu? Sim, para tirar daí um bem maior. Para que nós cresçamos espiritualmente, moralmente, para que sejamos outras pessoas e para que nós tiremos de nós e da sociedade tudo aquilo que está nos viciando no mal. Então Deus permite, em diversas fases, épocas da humanidade, Deus permite tempestades, tragédias, problemas, desertos, sofrimentos, como na vida de cada um também. Mas Deus manifesta a sua vontade também através dos nossos superiores. E essa manifestação da vontade através dos nossos superiores é uma manifestação mais próxima, mais direta. E assim cada um de nós tem que ter superiores, civis e eclesiásticos. O que é um superior na família? O pai, a mãe. Então os filhos têm superiores. Quem são? Os seus pais. Na sociedade, nós temos na sociedade civil os nossos superiores, e temos para a nossa vida espiritual, moral, temos os grandes superiores que são
os chefes que Deus colocou aqui na terra, para nós. O Papa, para a Igreja Universal, o bispo na sua diocese e o pároco na sua paróquia. E Jesus disse a eles: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Portanto, esses superiores, eles estão aí para nos governar e nos conduzir, o civil para o bem comum, o religioso para a nossa salvação, mas ambos com um fim, que é nos conduzir à vida eterna, alcançarmos o nosso fim último, que é a vida eterna. Por isso todos nós devemos obediência. Por um lado, obediência, ela exige que haja quem tenha poder. Vamos pegar o caso da igreja, que é o principal agora para nós. Na igreja, Jesus Cristo deu poder. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide pelo mundo inteiro, e pregai, e ensinai, fazei de todos os discípulos meus. Quer dizer, aquele poder que eu tenho, eu dou para vocês, eu delego vocês, é um poder que vocês têm em meu nome. Isso Jesus Cristo falou para os apóstolos, é claro, Pedro e os apóstolos, e aqueles a quem Pedro e os apóstolos delegassem esse poder. Assim é na igreja. A igreja tem uma hierarquia, e essa hierarquia, os bispos e o Papa, eles são vigários de Cristo e agem em persona Christi, santificando através dos sacramentos. E esse poder deve ser exercido como? Para dominar? Para dizer eu que mando? Não. Nenhum poder é dado a qualquer pessoa para dizer eu que mando. Tem que ser do meu jeito. Não. Porque todo poder vem de Deus. E não deve ser do meu jeito, porque eu sinto que tem que ser assim. Deve ser do jeito de Deus. Por isso o poder é dado na igreja como serviço. Hoje, às vezes se falam nas aulas, nas catequeses, a gente deve exercer o poder como serviço. Não é assim. O poder já é o serviço. É diferente. O fato de você ter qualquer poder, esse poder já é serviço. Por isso, quem tem qualquer função, seja na família, seja na sociedade, seja na igreja, é para exercer, sim, como serviço, porque o poder já é serviço. E quem tem o poder, tem obrigação de, servindo, exercendo o poder, dar aquilo aos seus súditos, digamos assim, ou aqueles a quem serve, dar esse poder, exercendo esse poder, dar a eles aquilo que eles necessitam. Os meios de salvação, no caso da igreja. Por isso, toda autoridade na igreja, exercendo o poder, tem obrigação de transmitir e dar para os fiéis os meios de salvação, ensinando aquilo que Jesus ensinou, seguindo o magistério da igreja, porque o poder é pessoal, mas também está a serviço do magistério, seguindo o magistério da igreja, governando, encaminhando disciplinarmente para que alcance o seu fim último, que é a salvação, e dando os meios que são os sacramentos, administrando os sacramentos. Então todo esse poder, ele é exercido, servindo para encaminhar as almas para o céu. Qualquer coisa que se faça na igreja só tem um fim, que é a salvação. Às vezes hoje se esquecem disso em diversas ações eclesiais e em alguns grupos. E eu vou falar conforme falou o Papa São João Paulo II, logo no início do 3º milênio. O fim de toda a ação pastoral é a santidade. É levar os homens à santidade. O fim é esse. Se não leva à santidade, não está no fim, não está seguindo o fim para o qual existe
a própria ação pastoral. É levar a santidade. Olha lá, novo milênio in eunte. Por isso o Papa naquela época dizia, é necessário que toda a ação pastoral da igreja, tudo que se faça na igreja, leve para a santidade. Começando, transformando as nossas igrejas em casas e escolas de oração. Então esse é o exercício da autoridade na igreja. Mas nós devemos obedecer às autoridades. Sempre. Mas essa obediência é uma obediência a Deus, na pessoa da autoridade. Mas em tudo aquilo que nos conduz à salvação. Está lá no catecismo, terceiro catecismo da doutrina cristã, chamado Catecismo Maior de São Pio X. Obedecer em tudo aquilo que nos conduz à salvação. Não naquilo que nos afasta da salvação. Nós não temos obrigação de obedecer quando alguma coisa que nos manda é para nos perder. Isso não. Então não seria obediência. Porque a obediência é a Deus. A obediência deve nos levar, deve ser pronta, rápida, logo, total, plena, sem reclamar, sem fazer críticas aqui e acolá, mas em tudo aquilo que nos leva à salvação. Mesma coisa, um pai manda um filho roubar. O filho não pode obedecer. Por quê? Porque é pecado. Porque a obediência é a Deus, que expressa a sua vontade no superior. E se o superior não expressa essa vontade de Deus, é claro que não temos obrigação, porque a obrigação é para com Deus. Mas é evidente que o superior, que Deus não vai chegar para o filho, para o menino, e dizer, vai lá lavar a louça. Vai lá e recolhe a roupa do varal, vai lá comprar pão, vai lá estudar. É claro que Deus não vai dizer isso, vai dizer sim através dos superiores próximos. Como não vai dizer ao sacerdote diretamente, vai lá e atende aquela confissão, vai lá para aquela paróquia, vai lá, cuida daquele doente. Deus faz isso através dos superiores daquele sacerdote. E assim com o religioso, assim dentro da nossa casa e tudo mais. Então nós devemos obedecer sempre, em tudo aquilo que nos conduz ao céu. E temos a obrigação de desobedecer quando nos afasta de Deus, quando nos manda fazer algo contra a fé e contra a moral. Aí é claro que todo fiel tem que ter o discernimento, fazendo um silêncio obsequioso, tem que ter o discernimento, dizer, não posso, porque assim ofendo a Deus. E é claro, dentro das suas possibilidades, do seu conhecimento, expressar ao superior o porquê não pode e às outras pessoas, com respeito, nunca com críticas aos superiores, mas com respeito, orientar, dizendo que não se pode fazer isso que é contra a vontade de Deus, mas provando, é claro, com todo respeito. É um direito que nós temos. Por isso, meus queridos irmãos, olhemos o exemplo de São José, que foi obediente todo o tempo, e peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos dê a graça do discernimento para sermos também obedientes aos nossos superiores. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, me despreza. Nunca faltemos o respeito aos nossos superiores. Nunca. Hoje eu vejo as pessoas faltarem respeito ao Papa, aos bispos, aos seus padres. Não. Se vê que alguma coisa não está bem ou não compreende, entregue nas mãos de Deus. Reze por eles. E pronto. E o discernimento é esse. Mandamentos da lei de Deus, está lá. E o credo. Só esse o discernimento. Por quê? Porque eles também estão a serviço desses mandamentos e do credo. Por isso peçamos a São José que nos dê esse discernimento. Mas só vai ser possível na medida em que nós vivemos unidos a Deus como São José vivia. Não é o nosso orgulho que vai nos dar discernimento. Não é a nossa arrogância ou vaidade dizer que nós somos melhores do que os outros que vai dar discernimento. É a vida de oração, a vida de união com Deus,
e, sobretudo, a humildade. Isso nos dá o discernimento. E, é claro, nunca agir por conta própria, sempre procurar no discernimento consultar, refletir, sobretudo quando se vai tomar uma posição contrária àquilo que se pede. E peçamos então também a São José que dê esse discernimento a todos os nossos superiores e nossas autoridades. As autoridades civis estão meio que desesperadas diante dessa situação que estamos vivendo agora. Estão meio que sem rumo, sem saber o que fazer diante das situações. Por isso, muitas vezes, tomam medidas drásticas que depois não tem como voltar atrás, ou quando voltam já foi feito um grande estrago. Rezemos muito pelas nossas autoridades públicas, porque a pressão psicológica interna e a pressão externa é muito grande em todos e muitas vezes não tem o devido discernimento na hora de mandar. Então, peçamos também pelas nossas autoridades. E que São José seja sempre o nosso modelo, né, de santa obediência, para que assim façamos sempre a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.